Olá, olá. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês na nossa live do Observatório. É uma live dedicada todas as quintas-feiras, às 17 horas, para um encontro com outros observatórios, para que a gente possa enfatizar a importância de uma rede de observatórios que sejam capazes de contribuir para os grandes debates importantes para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará, para o país, para as questões que nós estamos atravessando nesse momento tão duro, esse momento da pandemia, não é, que nos cria aí uma série de desafios novos, inovadores, e a gente tem que tratar essa questão da Covid-19 por vários lugares, por vários ângulos. Não é uma situação ou um fenômeno simples, é um fenômeno complexo, porque ele tem que ser mesmo estudado pelas várias vertentes das políticas públicas. Quando a gente pensa na Covid, a gente pensa no território, pensa na vida no território, como é que se vai tratar, não é, as questões alimentares, no caso da nossa conversa de hoje, porque nós estamos vivendo num mundo cada vez mais desigual, num mundo em que essa desigualdade tem trazido grandes catástrofes, não é, para a qualidade de vida das pessoas. Vivemos num mundo em que o Brasil, de uma certa forma, digamos, teria virado já uma página. Nós imaginávamos ter saído aí do mapa da fome do planeta e, lamentavelmente, nós voltamos para o mapa da fome. A pandemia nos coloca diante de tudo isso e essa é a questão que, digamos assim, nos preocupa enquanto observatórios, para que a gente reflita sobre a Covid, não somente como um fenômeno sanitário, mas como um produto e um processo, né? Um processo que exige uma visão transversal das políticas públicas, né? E, ao mesmo tempo, o produto, digamos, de uma grande era, de uma longa era, de um longo século XX, um século XX que ainda não acabou e que a gente precisa que acabe, porque agora a gente tem clareza da situação de desigualdade e que essa desigualdade, sem dúvida, ela está criando vários problemas para nós, não é? Inclusive relativos à segurança alimentar. Eu estou entendendo que quem vai estar conosco já está chegando aí. Estou falando do Roberto. Não, eu estou à espera. Eu estou à espera do nosso, digamos, colega de conversa hoje. Eu estou falando que nós vamos conversar com o Roberto Sérgio. Roberto Sérgio é do Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza. Eu estou esperando que o Roberto Sérgio entre. Não estou vendo o Roberto Sérgio ainda. Ele está aqui, mas vamos ver se eu consigo trazê-lo aqui. Roberto. Cadê o Roberto Sérgio? Vamos ver se é aqui. Ele tem que entrar, ele tem que me pedir para entrar. Acho que ele não conseguiu ainda. Vou pedir à minha equipe aí que fale com ele para ver se ele pede para entrar, porque por enquanto eu não estou conseguindo colocá-lo. Ele tem que pedir. Aí você tem que pedir, Roberto, para entrar aqui, para eu poder te chamar. Eu não estou vendo você, deixa eu olhar aqui. Não estou vendo o Roberto Sérgio para ser chamado. Deixa eu olhar aqui. Não. Roberto, será que é? Roberto, será que é ele que está entrando aí? Acho que ainda não. Aguardando. Aguardando o nosso convidado, Roberto Sérgio, do Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional, com quem nós vamos conversar sobre as questões relativas
Acho que agora ele está vindo. Agora ele está vindo. Oba! Ah, agora ele Ah, chegou. que susto, que susto. Não, tudo dominado, tudo tranquilo. Roberto, que Uhum. prazer receber você aqui, viu? Obrigado, Eu obrigado. estava aqui conversando e, na verdade, já um pouco introduzindo para nossos convidados da live de hoje, né, a importância desse debate e a importância dos observatórios, que são observatórios temáticos, e que Uhum, estão uhum. tratando, e toda quinta-feira, Roberto, a gente está trazendo para conversar conosco um observatório. Acho que as pessoas que começam a estar conosco, muitas nem sabem, às vezes, da existência de um observatório que, na verdade, está ali produzindo informação, dados confiáveis sobre temas importantes para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Então, Uhum. nesse programa chamado Observatório em Rede, eu digo isso porque é importante logo no início a gente situar quem está com a gente para entender que em contextos obscuros, em que as pessoas duvidam da ciência, em que se persegue cientista, em que os recursos são cortados para quem está fazendo pesquisa na universidade, nós aqui representamos o oposto. Nós representamos o conhecimento científico, a demonstração dos dados, ninguém aqui trabalha com hipótese, a gente gosta do território, do levantamento de dados primários, a gente gosta de campo, a gente acredita que o papel de um observatório é fornecer esses dados para a tomada de decisão das políticas públicas. Então, são esses desafios que nos afinam, que nos aproximam, e a gente está muito feliz porque nós estamos aí quase aí com o lançamento de uma plataforma de todos os nossos observatórios do Sim, Ceará, sim. não é? Entendendo que Maravilha. cada política, o Observatório do Turismo, o Observatório da Mulher, não é? O Observatório das Cidades, enfim, o Observatório da Segurança Alimentar, o Observatório da Gastronomia, da Cultura Alimentar, são tantas as possibilidades de nós pensarmos, digamos assim, eu até diria para você, tenho dito muito aqui, é como se nós estivéssemos ainda, digamos assim, nos estertores do século XX. Algo deu muito errado nesse século XX. Porque nós imaginávamos que chegaríamos ao final dele com um planeta mais justo, menos desigual, com o planeta comendo, com a população do planeta com mais inserção, com mais dignidade, que as pessoas estariam nas cidades mais felizes. E, na verdade, apesar de todas as conquistas dessa modernidade, eu vou aqui falar nós pensando no Brasil, porque eu vou já lhe passar a palavra. Sim. Nós aqui no Brasil percebemos, pelo contrário, que algumas conquistas que até tínhamos, digamos assim, realizado, fomos perdendo. E fomos perdendo assim a olhos vistos, né? No sentido de entender, eu acho que esses dados são importantes para a gente inserir assim o papo que a gente vai ter, não é? A gente entender, a gente está falando muito agora sempre da Organização Mundial da Saúde, não é? Mas eu queria aqui puxar a FAO, que é um braço importantíssimo das Nações Unidas, que diz respeito exatamente aos temas da alimentação e da agricultura. Em 2018, não é, já há pesquisas da FAO apontando que os números globais, não é, da subnutrição começaram a subir e havia, portanto, nós tínhamos décadas de declínio, o que prova é que o nosso sistema, digamos assim, ultracapitalista, né, e o nosso esses processos globalizatórios, né, que foram de uma certa forma cada vez mais concentrando a riqueza entre povos, entre comunidades, entre nações, não é? Acabaram mostrando aí, a FAO é realmente, digamos, o braço da ONU que nos interessa aqui hoje à tarde, não é? Mostrando que após décadas de declínio, mais de 820 milhões de pessoas não é, continuam sem acesso a uma alimentação digna e adequada. No Brasil, para os nossos amigos aqui e amigas que estão conosco, os indicadores sociais revelam mais de 52 milhões de pessoas que vivem, vejam vocês, com até R$ 420 por mês, o que nos leva a uma população de mais de 13 milhões de pessoas que sobrevivem com até R$ 145 mensais. Ora, com esses números,
não é absurdo, é totalmente previsível que nós voltássemos ao mapa da fome, não é? Havíamos saído e festejado em 2014 e, no entanto, continuamos com uma população quase em torno de 7% e na extrema pobreza, não estou falando de pobres, mas eu queria até completar esses dados, Roberto, pensando aqui contigo, que hoje nós temos, acabou de sair aí a pesquisa da PNAD contínua do IBGE, metade do Brasil está desocupado, não tem trabalho, não tem ocupação formal, com carteira assinada, então não tem nada, está desocupado. Então metade do país, nós nunca vivemos isso. É a primeira vez que essa pesquisa, que a PNAD contínua, revela um país assustador. Se nós colocarmos aí, além disso, 100 milhões de pessoas que não têm esgoto, nem têm saneamento básico. Se nós colocarmos aí muito mais de 30 milhões de pessoas que não têm água, se a gente quer que as pessoas lavem as mãos por causa da Covid, se elas não têm água, acesso à água para isso, elas não poderão fazê-lo. Então nós estamos diante de uma pandemia que nos revela o que nós somos. Onde é que esse sistema econômico chegou? A situação hoje do planeta, nessa extrema desigualdade, e o Brasil campeão. Os Estados Unidos é um país muito parecido, nós nunca tivemos tão parecidos, lamentavelmente, com um outro país que se considera rico e que é profundamente desigual, que tem a maior população carcerária do planeta, um país que não tem nenhuma preocupação com o social, que lá, pelo menos aqui a gente ainda tem um SUS desmantelado, mas lá não tem nada. Então, assim, é diante desse quadro, né, de uma crise, a pandemia nos coloca diante do monstruoso, não é? Que a gente pensa na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, não é? Que é de 15 de setembro de 2006, que define a segurança alimentar e nutricional como, eu vou dizer aqui para quem está com a gente, realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Nós estamos aí, Roberto, diante de um contexto em que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, eu tenho, nesse momento, trabalhado muito com essa agenda, porque fui convidada pela própria Unesco para trabalhar nos indicadores de cultura, para pensar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E a cultura atravessa todos os objetivos, não é? E a palavra sustentabilidade vai ganhando aí para nós, para os países, para as cidades, um papel cada vez mais importante, não é? Nós não podemos mais pensar no desenvolvimento que não seja sustentável, não é? Em 2013, dos 65 milhões de domicílios particulares do Brasil, mais de 50 milhões estavam em situação de segurança alimentar. Em 2013, nesses domicílios moravam quase 150 milhões de pessoas, o equivalente a 74% de todos os moradores em domicílios particulares do país. Isso é o IBGE que nos revela. No ano de 2016, apenas 18% da população de Fortaleza consumia a quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, de 5 ou mais porções de frutas e hortaliças diariamente. Ou seja, 28, 29% da população consomem frutas e hortaliças em 5 ou mais dias da semana. 64,8%, quase 65% da população consomem feijão em 5 ou mais dias da semana, havendo uma redução do consumo entre 2010 a 2016. Ou seja, estamos também em pleno declínio, não é, no nosso país e também em Fortaleza. Em 2016, 30,4% da população adulta de Fortaleza relatavam consumir carnes com excesso de gordura e quase 56% mencionaram consumir leite com teor integral de gordura, com variações não significativas no consumo desses alimentos nesses últimos, digamos, de 2006 a 2016. Então, se a gente pensar num panorama nacional de segurança alimentar, a gente vai conversar sobre isso aqui, não é? A gente precisa pensar nessa questão da segurança, não é? Quais os estados parecem aí
não é, que o Espírito Santo está bem colocado, não é, em termos de segurança alimentar, depois Santa Catarina e São Paulo em terceiro lugar. Em relação aos que têm menor segurança alimentar, temos aí o Maranhão, preocupante, o Piauí também. No Nordeste, todos os estados apresentam taxas inferiores à média nacional, à média brasileira, não é? Na região norte, não é? 77,4%, não é? Da população representam essa insegurança. Então nós temos, digamos assim, um quadro muito preocupante, Roberto, no norte e no nordeste, não é? Me parece que a gente tem que, não é à toa que nós temos aí territórios pobres, não é? De grande concentração de renda. Fortaleza é a segunda que mais concentra renda no Brasil. Ao falarmos de concentração de renda, né, é o caso do Ceará, que em 2009 apresenta ali 51,9%, 52% de segurança alimentar, ali na metade, não é? E 23,8% de insegurança alimentar moderada, não é? Ou grave. Né? Esses índices, em 2013, estão na ordem de 63,5%. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso. Mas antes de falar sobre os dados de Fortaleza, do Ceará, e sobre essa temática tão importante sobre a qual a gente vai conversar, eu queria saudar a existência do Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza, dizer que é um prazer trabalhar com vocês em parceria e estarmos juntos. E dizer um pouquinho, Roberto Sérgio, quem é você? Né? Roberto Sérgio tem graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, é mestrando do mestrado em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, é professor da Prefeitura Municipal de Fortaleza e da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, exerce função de secretário executivo do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza, o CONSEA Fortaleza, é membro do Grupo de Pesquisa em Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade Estadual do Ceará, da nossa UES, e idealizador, como nós fizemos na semana passada, de um outro observatório, do Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional, um observatório essencial. Eu não conseguiria aqui, Roberto, não pensar em todas as lutas, né, que nós atravessamos no século XX em torno digamos assim, do enfrentamento à fome. Eu penso aqui no nosso querido Josué de Castro, né? O nosso nordestino, que escreveu Geografia da Fome e que dizia já no século passado, em meados do século XX, que a fome não é um problema geográfico, é um problema político, né? Que a fome é uma decisão, né? A fome é uma característica de um sistema econômico que, na verdade, de uma certa forma, só foi crescendo nas suas desigualdades até a gente chegar nessa expressão que hoje tem sido tão falada, que é a necropolítica. A questão não é incluir as pessoas, alimentá-las, nutri-las, dar a elas dignidade, mas na verdade, extingui-las. E a fome é uma das formas, não é, mais fáceis no sentido da extinção. Não é? Mas aí a gente lembra, não é, da música popular brasileira, não é? A fome tem que ter raiva, né, para interromper. A fome é a raiva de interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. Uma palavra, Roberto Sérgio, me diga aí, me conte aí como é que tem sido a sua experiência no observatório e quais são as reflexões que você considera que em tempos de pandemia nós precisamos fazer. Bem-vindo, Roberto. Obrigado, Claudinha. Queria agradecer o convite, mais uma vez, tá certo? Na verdade, eu sou um dos idealizadores do Observatório de SAM. A gente está no processo de construção. Tem algumas pessoas do grupo de pesquisa da UES, tem alguns ex-conselheiros do CONSEA Fortaleza, né? Mas assim, Claudinha, perfeita a sua introdução. Foi perfeita. Eu considero a pandemia não como raio-x do século XXI, porque quando a gente saiu do século XX, a gente saiu com uma aparente sensação que estava progredindo. A pandemia, na minha concepção, não é um raio-x, é uma ressonância magnética do mundo, onde deixou claro
os grandes problemas estruturais. E um dos problemas estruturais é exatamente a fome e a extrema pobreza. E aí a minha fala, antes de começar, eu queria já agradecer. Eu estou vendo aí as postagens. Tem o pessoal do movimento escoteiro que trabalha com segurança alimentar, Malvinier, do Conselho Estadual já está por aí, a Rose, tem outros militantes da segurança alimentar, que eu estou vendo aqui as postagens aqui embaixo, né? Queria agradecer também de estar aqui participando com a gente. Mas, assim, a grande discussão, inclusive, eu venho escrevendo alguma coisa sobre isso, é sobre o direito humano à alimentação adequada e saudável, que é a grande questão que você deixou bem claro, da discussão das políticas públicas, que José de Castro e Betinho também, né, tanto lutaram, tanto trabalharam para a consolidação dessa política. Porque o que a gente percebe nessa pandemia? Os sistemas não se comunicam. Os sistemas não se comunicam. Bolsa Família não se comunica, em certa parte, com a educação. A educação e o Bolsa Família, em certas questões, não se comunicam com o SUS. Os sistemas econômicos também não se comunicam. A gente está fazendo um trabalho hoje, dando apoio ao programa Supera Fortaleza, e a gente tem encontrado cada questão que a gente pensa que seria besteira, mas não é. São questões que apontam fragilidades no sistema de políticas públicas e que muitas vezes a gente não consegue. Por exemplo, eu estava dando uma olhada participei da live do plano diretor, esse último que teve, professor Perdigão, né? Muito bem feito, inclusive deu os parabéns para ele, para o professor João e para a mediadora, que eu acho que ela é do meio ambiente. Uma questão que é gravíssima em Fortaleza, nos grandes territórios, nas grandes cidades, né? O lixo e o saneamento público. Para onde é que a gente vai mandar o lixo que a gente produz? E como é que ele vai ser tratado? E aí vem questões muito mais graves. E a água? Você falou, né? Tanto de gente no Brasil que ainda não tem acesso à água. E a água é alimento. A água é alimento. E aí eu queria, se você me permite, eu queria dividir a minha fala em dois momentos. Nesse quadro geral do DHA e um quadro que também nós temos que começar a repensar, que é a participação social nas políticas públicas. E aí eu entendo que uma das questões que os observatórios vão contribuir para as políticas públicas é ampliar essa discussão, chamar a sociedade civil para essa discussão e criar um canal de interlocução. Poder público, sociedade civil. E que a gente possa estar avaliando, monitorando as políticas públicas. E aí o que você falou está corretíssimo. Nós não nos permitimos mais achar sobre conhecimento científico. Nós não nos permitimos mais trabalhar com achismo. Nós temos que ter bastante claro, bastante trabalhado, quais são os indicadores, no nosso caso, quais são os indicadores da extrema pobreza no Brasil? Quais são os indicadores da extrema pobreza no Estado e no município de Fortaleza? A gente vê hoje, por exemplo, e aí a pandemia deixou mais claro ainda, os moradores de rua. Isso a gente tinha uma certa clareza. Mas os moradores de rua, vamos dizer assim, com a outra roupagem, que não chegam a ser moradores de rua, por exemplo, aquelas famílias, aqueles indivíduos que tinham uma renda aparente e que não puderam mais estar comercializando, por exemplo, os ambulantes. E que
por incrível que pareça, na quinta capital do Brasil, ainda tem gente que não tem nem registro civil. E com isso, por não ter o registro civil, essas pessoas ficam fora das políticas públicas. Porque não tem CPF, não tem identidade, não consegue colocar o filho na escola pública. Às vezes, a própria pessoa não teve acesso à educação básica e não teve acesso a uma renda mínima. E a gente só conseguiu perceber, infelizmente, nessa ressonância magnética da pandemia. Por quê? Eles não conseguiam ser incluídos no Bolsa Família, não conseguiam ser incluídos nas cestas básicas da SDE, por exemplo, não conseguiam ser incluídos nas cestas básicas da educação, e como é que ia sobreviver? Né? Aquele velho ditado, saco seco não se põe em pé. Então, uma das necessidades essenciais do indivíduo é a alimentação. A alimentação adequada e saudável, nutricionalmente, e que dê as garantias mínimas, como você disse bem claro, lá na lei da Lausanne, né? Sem que tenha prejuízo dos outros direitos. E que os direitos são para todos. Ou para quem é mais abastado, ou para quem é menos favorecido. E aí eu volto a dizer, o artigo 6º da Constituição Federal, que garante a alimentação como direito social, e a emenda constitucional número 64, de 4 de fevereiro, se eu não me engano, deixa eu pescar aqui, 4 de fevereiro de 2010, tem que ser revisitados. Tem que ser revisados nos planos setoriais, junto aos conselhos de políticas públicas, e aí essa é a minha segunda fala, da importância dos observatórios e da importância dos conselhos de políticas públicas e controle social. Né? Por quê? Eu entendo que uma das questões para a gente parar de fazer achismo com políticas públicas é ouvir a sociedade civil, é ouvir quem é o beneficiário das políticas públicas. E quem é o beneficiário? São todos e todas, sem distinção de raça, credo, cor, opção sexual, nenhuma sequela antissocial, de exclusão social. Né? E aí uma das ideias do observatório, e aí já queria agradecer de novo a sua fala, né, é que o Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional possa poder acompanhar a política pública de segurança alimentar e nutricional. Né? E aí você também foi muito justa em dizer que, nos últimos anos, a gente tinha saído do mapa da fome, e agora a gente está regredindo, está voltando de maneira muito mais agressiva do que antes. Né? Isso é grave, hein? Isso gravíssimo, é grave. Gravíssimo. E o coronavírus veio botar um ponto de vamos dizer assim, de interseção, um ponto de interrogação nessas questões. O que a gente vem fazendo, o que a gente vem acompanhando de políticas públicas é o ideal? Quantas mortes a gente teve no Brasil até hoje, 5 horas da tarde? Do dia 17 de março, que a gente tem uma ideia, para hoje, 2 de julho. E aí essa sua comparação muito justa hoje do Brasil com os Estados Unidos, né? Que são países que estão contribuindo para o regresso dessas duas nações para a extrema pobreza. Aqui a gente tem o SUS, e que, se não fosse o SUS, o tanto de gente, o tanto de vidas que a gente iria perder era muito maior. Era muito maior. Muito maior. E aí a gente vê os hospitais de campanha fazendo a sua função social, os profissionais, inclusive eu queria dar os parabéns aos profissionais de saúde, aos profissionais de saúde pública, aos profissionais de segurança, as pessoas que estiveram na frente, estão na frente
no combate à pandemia. Mas aí, uma questão que a gente tem que refletir é como, a partir dessa ressonância, desse raio-x, a gente trabalhar um processo mais apurado, mais estruturado de acompanhamento, de avaliação das políticas públicas, né? E aí, muito interessante que você colocou, eu já estava sabendo nos bastidores, né? Desse trabalho dos observatórios, e eles têm que se comunicar. Tem que se comunicar com o Observatório da Pobreza, tem que se comunicar com o Laboratório da Violência contra a Mulher, lá com o professor Horácio, tem que trabalhar com os fóruns, fora da educação de jovens e adultos, fora da educação infantil, fora da violência. Então, é essa gama de instituições que tem a responsabilidade social de acompanhar e de dar um feedback positivo para a sociedade civil. E com base na ciência, e com base em dados reais, dados que possam mudar o quadro das políticas públicas no município, no estado e no Brasil. A gente não pode estar trabalhando com achismo, né? Acho que a academia tem um papel fundamental nisso, né? Aí queria dizer também que é um trabalho que não é mais de formiguinha, tem que ser aquela saúva, aquela grandona, tá certo? Tá Porque certo. a luta cresceu, os desafios cresceram, as possibilidades cresceram. E aí, como você deixou bem claro nas estatísticas, por exemplo, o Conselho Nacional foi extinto no dia 1º de janeiro de 2018, né? 2019. A Conferência Popular de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza, a Conferência Popular Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, vai ser realizada na região mais pobre do Brasil. Por quê? É nessa região que são os estados do Nordeste, onde estão os maiores índices de déficit habitacional, déficit econômico, déficit educacional, enfim. Quando vai As ser, políticas. Roberto? Quando vai ser? Onde? Quando? Seria em agosto, mas por conta da pandemia a gente não tem ainda uma data, tá certo? Ela vai ser em São Luís, tá certo? E a gente está esperando uma data ainda, porque ainda tem esse processo ainda de lockdown, tem algumas situações e as questões econômicas, né? A Federal do Maranhão, junto com o Conselho Estadual, vão ser os recepcionistas da conferência, tá certo? Mas é uma conferência popular, uma conferência extremamente importante, porque é um marco na luta da segurança alimentar no Brasil. É uma conferência popular, tá certo? Puxado pela sociedade civil, puxado pelo Fórum Nacional de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, puxado pelos ex-presidentes dos Conselhos Nacionais e puxado pela universidade pública. A USP, a UNB, a Federal do Maranhão, outras universidades que fazem parte dos conselhos estão à frente para realizar essa conferência popular. Importante lembrar, é um marco regulatório importantíssimo, e aí queria deixar bem claro, da importância da estrutura da participação e do controle social. Da gente estar, os observatórios, os fóruns, os movimentos sociais, trabalhando junto com a estrutura que está posta sobre participação e controle social. Respeitar as conferências, respeitar os conselhos de políticas públicas. Você está falando de metas, né? As metas, é isso? Dos Oi? observatórios?
você está falando relativamente a metas, as metas dos planos, é isso? As metas dos planos e de se trabalhar as deliberações que saem das conferências. Sim. A gente está construindo um modelo novo em Fortaleza, com os fóruns territoriais, com as agendas territoriais, importantíssimo, acho que é imprescindível, né? Mas a gente tem que trabalhar na perspectiva de como essas instâncias de participação e controle social vão fazer o grande desafio, né, Claudinha, lá na UFC, na US, nas políticas públicas, enfim, nas políticas públicas em geral. É uma palavra importante que sempre a gente persegue, que é a intersetorialidade das políticas públicas. Sim. Me diga uma coisa, você está falando disso, isso é muito importante. Eu não posso pensar fome se eu não pensar uma política de desenvolvimento econômico, se eu não pensar numa política habitacional, se eu não pensar numa política de saúde, se eu não pensar numa política de infraestrutura, de emprego. É isso que nós estamos dizendo. Emprego e renda. A metade do Brasil hoje está desocupada. Nós estamos diante... a informalidade, que já era de 40 milhões, com a Covid, né, os pequenos trabalhos, os trampos, desapareceram também. Ou seja, as pessoas que se viravam todo dia para conseguir comer uma vez por dia, já não estão comendo nenhuma vez por dia, porque já não conseguem sequer ter esse pequeno trabalho, tal trampo, né, para resolver ali a sua vida. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte, o Observatório, Roberto Sérgio, de Segurança Alimentar, ele tem condição de mapear esses bolsões de fome em Fortaleza? A gente tem condições de saber onde é que essa fome está? É um dos objetivos, né? Na verdade, o Observatório está em processo de construção. Hoje o CONSEA e a CEPS, né, que também estou lá acompanhando, a gente está junto com o movimento ODS Nacional, aqui no estado do Ceará, né? A gente tem várias instituições que estão hoje no movimento ODS Nacional aqui em Fortaleza, né, aqui no estado, na verdade. E um dos desafios é exatamente esse, poder mapear a fome e a extrema pobreza. Quando a gente fala sobre segurança alimentar e nutricional, eu gosto sempre de frisar que o mais importante nessa observação da segurança alimentar e nutricional, da SAN, é mapear o DHA, o direito humano à alimentação adequada, tá certo? E saudável. Alguns teóricos colocam saudáveis e nutricionalmente também, né? Que a DANA, está surgindo um outro conceito agora que é a DANA. E aí... O que é esse conceito? Explica aí para nós, o que é DANA, nós não sabemos. É o direito à alimentação adequada e nutricionalmente saudável. Então, incluindo também o nutricional. Aí eu vou dizer, Roberto Sérgio, o desafio ainda é maior, não é? Muito maior. Porque na minha leitura, se a gente pensar aqui na questão da indústria da alimentação, dos grandes grupos transnacionais, né? Vou dar um exemplo assim, da Nestlé passando para todos os demais, não é? Quer dizer, há toda ali uma relação, não é, de uma indústria que ela, junto com a indústria de comunicação, digamos, domestica a população a comer mal, não é? Então essa relação da alimentação, ela é ruim em todas as classes, né? Outro dado importante é entender que, e eu fiquei muito impressionada, eu vou te dizer, em 2010 eu estive na Austrália, em julho, e eu fiquei muito interessada lá em entender esses números sobre a obesidade. Porque, na verdade, eu via lá as pesquisas, e eles também estavam fazendo estudos, mostrando que Estados Unidos e Austrália eram países de grande obesidade, né? E eles estavam desesperados, estavam lutando na universidade para combater, não é, essa alimentação de má qualidade, né? Que é uma tradição muito estadunidense, né? Come-se mal. Come-se, digamos assim, razoavelmente em termos baratos, né? Mas é uma comida que é profundamente prejudicial à qualidade de vida do sujeito, do indivíduo, né? Então, assim, quanto mais concentração de renda, mais os obesos também, às vezes, grande parte deles está em classes sociais, não é? C, D e E.
é importante a gente até esclarecer isso, porque nos Estados Unidos as pessoas magras e equilibradas são as pessoas de classe alta, né? A grande parte da população estadunidense é obesa, porque se alimenta, não é, exatamente com gordura e isso, o produto é o colesterol alto. Então a gente vê que as políticas de saúde são essenciais nesse aspecto para a gente entender que a questão não é só comer, mas é o que comer, não é? A qualidade. A qualidade da alimentação. Esse é um outro aspecto muito interessante. E aí a gente percebe que as políticas públicas têm que estar extremamente bem costuradas de forma transversal para que haja um controle dessa qualidade, né? Dessa qualidade nutricional. Num país que hoje é exportador de soja transgênica, não é? Que apostou no agronegócio, que está, na verdade, transformando, não é, a nossa produção agrícola numa produção com potencial cancerígeno absurdo. Não é? Então nós temos aí desafios de todas as ordens. O Brasil escolheu um caminho muito perigoso, né? Ele vive hoje, né, das commodities e, na verdade, ele abandonou a agricultura familiar, ele não apoia o pequeno empreendedor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões também. Vou trazer aqui o nosso saudoso Ariano, né? O Brasil enveredou num caminho arriscoso. Sim. Muito arriscoso, muito arriscado. E tem um instrumento muito bom de se trabalhar, para a gente notar essas questões que você colocou, são os relatórios de epidemiologia da saúde, onde a gente pode ver que não é só o adulto, mas a obesidade mórbida hoje é muito forte nos adolescentes e nas crianças em Fortaleza e no Brasil, como nos Estados Unidos também, né? Aí o importante é a gente perceber que a segurança alimentar ela é intersetorial, por isso que eu trouxe o tema da intersetorialidade. Não se pode pensar uma política de segurança alimentar sem emprego e renda, sem a água, sem o saneamento básico, sem o SUS, sem o Sistema Municipal de Educação, sem os direitos humanos lá na SDHDS, sem o emprego e a renda, sem as políticas voltadas para a juventude, para a cultura. A cultura alimentar é importantíssima numa sociedade capitalista que a gente tem hoje, né? E aí puxando a política... Você sabe do OCA, não é, Roberto Sérgio? O OCA sim, é o Observatório da UES. Não é? Lá que nossa professora Cadman Marques está lá à frente também. Isso. Tem muita gente boa ali. Você quer falar um pouquinho para nós sobre essa cultura alimentar cearense, fortalezense? Porque nós já tivemos, digamos assim, o mesmo estado pobre, tradicionalmente pobre, mas que tem aí uma herança, digamos assim, alimentar sertaneja, né? Que vem do sertão. Muitos sertanejos vieram e fizeram Fortaleza, e aí Fortaleza se tornou essa cidade incontrolável de 2.600.000 e lá vai pedrada habitantes, que é uma coisa difícil de você lidar. Fortaleza era uma cidade, quando eu era adolescente, de 500 mil pessoas, 500 mil almas. Uma cidade que cresceu e que inchou numa rapidez absurda. E uma cidade litorânea, né? Pesqueira, uma cidade de jangadeiros, de pescadores. Me lembro da minha infância, essa relação com a Praia do Futuro, comprar o peixe, a cioba, o ariacó, né? Pesqueira, cavala, que a gente já não vê mais, que já não são piscosos aqui no nosso litoral, que também foi esvaziado. Eu acho que é interessante você fazer uma pequena fala para nos mostrar assim como nós até perdemos, né, essa relação de ter no prato uma proteína, ter ali o carboidrato, né? Eu acho que o cearense já comeu melhor, ou eu estou errada? Tá certíssima, tá certíssima. Tem duas coisas, eu vou ser audacioso aqui em falar de uma necroindústria, da indústria da morte, que a gente tem aí, né? E aí, assim, perguntar quem estiver nos assistindo, quem foi a pessoa que comeu um pirambu nos últimos 5 anos? O pirambu, que é um peixe da nossa orla, né? E aí é uma questão muito grave essa questão que você colocou da pesca.
né? Inclusive em Fortaleza, no Conselho Fortaleza, a gente está com o GT para repensar, ou para pensar uma política voltada para os povos tradicionais, para os povos do mar. A marisqueira, o pescador artesanal. A Né? peixada da Água Grande, né? Que era uma peixada tão Isso, tradicional que nós crescemos comendo, né? Aquela peixada isso, generosa, com legumes, com arroz, com isso, caldo, né? Você não acha isso. isso mais em nenhum restaurante, né? Não, Nem os não. restaurantes mais guardaram essa memória dessa nossa cultura alimentar que tinha uma base muito saudável, né? Tem, sim. Ela era muito singela. Nós somos um estado pobre, um estado que não tem grande produção de riqueza, mas que tinha essa tradição que era, inclusive, digamos assim, saudável. Eu vou até ser mais audacioso, falar um pouquinho sobre a cultura alimentar, né? Sim, Mas sim, pegando Cadma, pegando as meninas, né? sim. Silvana, Vanessa, Vanessa, a gente está perdendo com a globalização do mundo, e hoje a gente tem um desenvolvimento que bateu nossas portas e nós abrimos totalmente, tá aí os hubs, graças ao nosso governador, que abriu o comércio para a Europa, abriu. E aí a gente tem que repensar a cultura que a gente tinha na alimentação. E aí a gente fez um relatório sobre alimentação escolar e a gente identificou, isso até na época o secretário, não era a professora Dalila ainda, corrigiu e a Dalila está ajudando a corrigir isso, porque é uma correção constante, né? É uma vigilância constante. Alimento com gordura, alimento sem qualidade nutricional, né? Eu dou até os parabéns à equipe da Carla, que é da alimentação escolar, que está fazendo um trabalho muito, mas muito bom nas escolas. Mas a cultura, ela está se perdendo na sua raiz, que é a criança, que é o pois adolescente. é, essa questão da escola, da alimentação na escola, é uma coisa essencialíssima, né? É preciso uma política pública que valorize os insumos locais, não é? Uma política pública que equilibre essa alimentação para você ter crianças saudáveis e que não sejam obesas, não é? Que comam com qualidade, não é? E você vê que na França, na Europa, essa visão de que a criança tem que comer bem na escola e ela aprende a valorizar aquele produto regional, local, e como adulto, esse adulto vai alimentar essa cadeia produtiva do lugar. Vai aprender a comer o queijo do lugar, o azeite do lugar, não é? O pescado do lugar. Nós aqui fazemos o inverso, né? Quer dizer, não alimentamos, não temos uma política pública nem da memória dessa cultura alimentar, nem dessa presença contínua de uma escola que tenha uma pedagogia de alimentação, né? Para que eu tenha um adulto que valorize a castanha de caju, que valorize, né, as nossas frutas, que valorize os nossos pratos típicos, né? Que valorize esse equilíbrio alimentar tão essencial, não é, Roberto? Exatamente. E aí, a gente puxando o conceito de necroindústria, a gente tem muito mais influência aqui na América Latina do que lá na Europa, do Monsanto, da Bayer, que são necroindústrias e que tem uma letrazinha do alfabeto que me incomoda toda vida que eu vou no saco de qualquer tipo de alimento, numa embalagem, que é um Tzinho. Ele está mais presente do que o que é sem glúten, por exemplo. E o que é o Tzinho, Roberto? O transgênico. O transgênico. A comida transgênica. Sim. Você não consegue mais comer um milho que não seja transgênico, de uma semente crioula. Você não consegue. Você não consegue. Pode ser no floco, pode ser naquele milhozinho que você compra lá no mercado de São Sebastião e faz em casa, ele é transgênico hoje. Né? Então, a falta de valorização da agricultura familiar é uma das grandes questões que está fazendo com que a má alimentação ela aumente. Que a insegurança alimentar e nutricional aumente. E aí o importante trabalho das meninas da
da Cadma, da Vanessa, das meninas da UES, que eu queria dar até os parabéns a elas. A gente até andou batendo umas bolazinhas, né? Conversando e tudo. Mas é de perceber isso, né? E tem uma questão que pode começar a trabalhar isso, é a questão da gastronomia que está começando a ter corpo. Tá começando, falando da gordura, mas da gordura sadia, uma gordura de criar uma consistência no combate à insegurança alimentar, é a escola de gastronomia que está sendo criada aqui. Qual é São a sua projetos. leitura? Vamos caminhando aqui para o final, Roberto. Temos aí 5 minutos. Eu Uhum. queria que você me dissesse assim, qual é a sua expectativa dessas escolas de gastronomia que estão surgindo no Ceará, do governo do estado. Você acredita que agora nós vamos passar para uma outra etapa, onde essa valorização, digamos assim, dos nossos insumos, com qualidade, com sustentabilidade, isso vai crescer? Você considera? A ideia é essa, a ideia é essa. E aí, essas iniciativas têm um parceiro muito bom, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o Conselho, que é o Observatório de SAM e o OCA. Eu acho que tem que ter uma parceria entre essas instituições, tem que ter uma parceria para se construir junto. E aquela história, né? O sonho que se sonha só é só um sonho. Mas Sim. se sonhamos juntos, é uma realidade. Né? Então, eu acredito na proposta e acredito que temos que andar juntos. Tá certo? Agora, é verdade que a gente só pode fazer isso se houver política pública, não é? Essa questão realmente envolve sociedade, governos, não é? E empresas. Porque, como diz você, Impossível. se nós ficarmos nas mãos dos grandes grupos econômicos que cuidam que nos alimentam, não é? Nós seremos todos vítimas dessa alimentação perigosa, cancerígena, de baixa qualidade, que produz comorbidades, que tem impactos negativos na nossa saúde, etc. Né? Então, nós estamos dizendo que o próprio sistema econômico, ele induz as pessoas, não é, a poder, as que podem se alimentar com rendas baixíssimas, são pessoas que se alimentam mal, com produtos baratos, e os produtos baratos são todos industriais. Industriais. É o sentido Exatamente. inverso. Comer bem ficou caro, né? Nós temos Ficou que caro. inverter essa lógica. Comer bem, comer natural, comer orgânico ficou caro. Coisa para gente rica. Enquanto que a população pobre, essa come industrial. Come do saco. Aquele É, produto que não tem valor nenhum, não é isso? e aí, volta a dizer, a gente já está terminando, né? Volta a dizer Tá. da importância de incentivar a agricultura familiar, urbana e perurbana. A importância da gente valorizar o pescador artesanal, a marisqueira, para poder combater as comorbidades. Hã? Caiu um Perdemos pouquinho? você um pouquinho. Um minutinho. Dá ainda tempo para você terminar a sua frase. Assim, a importância da gente valorizar a agricultura familiar, urbana e perurbana, né? Perfeito. Até a gente aumentar a área metropolitana de Fortaleza, a gente pensava na agricultura urbana. Agora a gente aumentou a região metropolitana, então a gente tem que incluir esses outros municípios na nossa região, né? Muito Aí bom, fica muito com bom. verdade, Em né? cada Fortaleza é uma cidade que tem vazios e é uma cidade que em alguns momentos, quer dizer, grande parte da população, 42% vive em 12% do território. Quer dizer, é uma cidade de buracos vazios, tem bairros dormitórios. Se nós pegássemos esses espaços vazios e pudéssemos plantar, não é? E termos hortas urbanas e criarmos processos mesmo de nos relacionar, porque é incrível, né? Cada jardim, eu tenho minha irmã que é uma ótima
É outro desafio. A Bia É outro Leitão, desafio. que é você pegar e transformar Fortaleza numa cidade mais verde. Nós precisamos parar de pensar que alimentação é o que eu compro no supermercado, na grande superfície, né? Eu posso, na verdade, pelo contrário, alimentar o pequeno, criar cadeias produtivas, arranjos para pequenos, e aí pensar nessa agricultura sustentável que alimenta uma economia sustentável. Estamos falando de desenvolvimento, não é, Roberto? Olha, Roberto, eu queria agradecer a você essa conversa maravilhosa. Acho que é o início, né? Você aí nos colocou um pequeno mapa para quem não conhece todos esses conselhos, o observatório, entender que essas questões são estruturantes de uma sociedade saudável. Não é possível desenvolvimento sem pensarmos o que comemos, como comemos, para que comemos e não sejamos ingênuos. Estamos a serviço de um grande modelo globalizatório que, na verdade, nos obriga a praticamente não termos senso crítico e nos alimentarmos mal e admitirmos que essa indústria nos conduza, às vezes, às comorbidades. E eu acho que essa discussão, nós estamos só começando, estamos juntos, os nossos observatórios, o Observatório de Fortaleza, quer continuar discutindo com o Observatório da Segurança Alimentar e Nutricional. Fortaleza tem um trabalho enorme para fazer, porque é uma cidade injusta, desigual, e se ela conseguir desenvolver uma política de alimentação e de nutrição, ela estará contribuindo muito para dirimir e enfrentar essa desigualdade. Muito obrigado a você, foi um prazer, uma grande tarde, aqui nas tardes dos nossos encontros com observatórios, essa rede que nós estamos construindo, foi mesmo uma alegria. Muito obrigado a você. Eu que agradeço e dou os parabéns para a Rosana, para a Deise, para a equipe do Observatório. Excelente equipe. Elas e estamos juntos, viu? Elas merecem, elas são ótimas mesmo. Um grande abraço. Estamos juntos. Um abraço a todos. Um abraço. Até logo. Até mais.